continuando aqui o estudo sobre estatística. Nós vamos ver agora os elementos fundamentais da pesquisa, né? A gente viu os tipos de amostras que a gente tem, a gente viu os tipos de variáveis, né? Dependendo da pesquisa que a gente vai fazer, cada pesquisa que a gente vai fazer é um tipo de variável, né? E a gente vai ver agora um exemplo, tá? E a gente vai entender os significados de frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada relativa, classes e amplitude, tá bom? Significado de tudo isso num exemplo só, tá? Então eu peguei um exemplo das alturas dos alunos, né, de uma sala, 20 alunos. Então eu enumerei os alunos de 1 a 20, tá? E aqui eu tenho as alturas deles em centímetros, tá? Então isso aqui é a altura de cada aluno em centímetros. Bom, para organizar isso numa tabela, né, a gente costuma organizar esse tipo de variável que a gente chama de variável quantitativa contínua, né? Que é aquela do que pode ser medido, né? Por exemplo, a altura, que é o caso desse exemplo, peso, né? Comprimento, pressão arterial, febre, né? Tudo isso que pode ser medido é uma variável quantitativa contínua. E esse tipo de variável, né? Quando a gente vai fazer a tabela desse tipo de variável, a gente faz isso em forma de intervalos de classes. O que são intervalos de classes, né? São os intervalos de variação, né, que a gente tem. Então, por exemplo, como assim? A gente vai organizar as alturas dos alunos entre 126 centímetros e 130. Quantos alunos tem entre 126 e 130? Então, é um intervalo, a gente estabelece um intervalo. Isso a gente chama de intervalo de classe, tá? No caso, quando a gente põe esse risquinho, significa que entra todos os alunos que tem a partir de 126 centímetros. Então, se o aluno tiver 126 centímetros, como tem esse risquinho, ele entra nessa contagem. Mas o 130 não entra, vai só até o 129. Por quê? O 130 vai começar a contar na linha de baixo. Então, esse risquinho, a diferença entre ter um risquinho na frente, né, um risquinho vertical na frente do número, significa que aquele número se inclui na contagem. A falta desse risquinho vertical significa que aquele número não se inclui na contagem. Então, é até chegar nele, mas ele não se inclui, tá bom? Então, para esse intervalo aqui, a gente vai contar de 126 até 129. Para o de baixo, de 130 até 133. No de baixo, de 134 até 137 e assim vai, ok? Isso que é o significado da barrinha, tá bom? Se inclui quando tem a barrinha, quando não tem, não se inclui, tá bom? Bom, aí a gente anotou aqui do lado a quantidade de alunos que tem essas alturas aqui. De 126 até 129 tem 5 alunos. De 130 até 133, 5 alunos. De 134 até 137, 5. De 138 até 141, 3. E de 142 até 145, 2, tá? Isso daqui, a quantidade de alunos, é a frequência absoluta. FA significa frequência absoluta, que é a quantidade de pessoas, ou depende do que a gente está analisando, se for de animais, quantidade de algum objeto. É a quantidade, tá bom? A frequência absoluta. A frequência relativa é a porcentagem. É a porcentagem relativa à frequência acumulada. Bom, eu vou, como não tinha mais espaço, eu aproveitei o máximo que eu pude, tá? Eu vou apagar só a tabela, que a tabela inicial foi para a gente montar essa tabela oficial aqui da pesquisa, né? Então essa daqui estava desorganizada, a gente organizou ela em forma de intervalo de classe, tá bom? Como que eu faço a porcentagem? Bom, eu tenho que ver o total de alunos. Eu sei que são 20 alunos. Se eu esquecer, é só eu somar aqui que vai dar 20 alunos, né? Então eu vou pegar, para mim descobrir esse primeiro item aqui, 5 dividido por 20 alunos. Aí você faz 5 dividido por 20, vai dar 0,0. Aí 2 vezes 2, 40, sobra 10, acrescenta mais um 0, 5 vezes 20, 100. Então, 0,25 multiplica por 100, 25%. O de baixo vai dar o mesmo resultado, né? Porque 5 também, dividido por 20, não dá para dividir, coloca 0, acrescenta um 0, mesma coisa. E esse aqui também, mesma coisa. Então, 25, 25, 25. A de baixo, 3
né? Quantos por cento que é 3 alunos de 20? Então, 3 dividido por 20. 3 não divide por 20. Acrescenta um 0, uma vírgula e um 0 no 3. Aí vai dar por 1, que sobra 10. Acrescenta mais um 0, dá por 5, que é 100 e acabou. Então, 0,15 multiplica por 100, gente. Olha eu esquecendo. Multiplica por 100%, vai dar 15%. E mesma coisa para achar esse outro, tá? Faz 2 dividido por 20, mesma coisa. 2 dividido por 20 multiplica por 100. Então, é sempre assim, para transformar, né? Descobrir a forma em porcentagem, que é a frequência relativa, tá? É só dividir essa quantidade pelo total e multiplica por 100%. Sempre assim, tá bom? Bom, então isso é frequência relativa. Frequência relativa é a porcentagem. Ok, entendido. Frequência absoluta, quantidade. Frequência relativa, porcentagem. O que é frequência acumulada? A frequência acumulada é quando eu somo, né, com as classes anteriores. Como assim? Bom, nesse caso, como essa é a primeira classe que eu tenho, não tem como somar com nada. Então, é 5. Já nessa daqui, eu vou somar de cima com a de baixo. 5 mais 5, 10. Já nessa daqui, eu vou somar 5 mais 5 mais 5, 15. Eu vou acumulando, tá? Então, o que significa? Ó, que de 126 a 129, eu tenho 5 alunos. Aí, de 126 a 133, eu já vou ter 10. De 126 a 137, eu já vou ter 15. Então, eu vou acumulando, tá? Depois, de 126 a 141, 5 mais 5 mais 5 mais 3, 18. Tá? E de 126 até 145, 5 mais 5 mais 5 mais 3 mais 2, 20. Então, a frequência acumulada é quando eu vou acumulando os resultados da classe anterior, tá bom? Só a primeira que fica igual, porque não tem uma classe anterior para somar. Mas a partir da segunda, você vai somando, tá certo? E a frequência acumulada relativa é a soma das porcentagens das classes anteriores. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, só que com porcentagem, tá? Então, a primeira não tem como eu somar, porque não tem anterior. Já a de baixo é 25 mais 25, 50. A terceira, 25, 25, 25, 75. A quarta, 25, 25, 25, 15, 90. E 90 mais 10, 100. Tá bom? Então, esse é o significado aí da frequência acumulada, tá certo, gente? É isso. Até a próxima.